Cevada com Plutônio, produzido pelo Movimento de Cientistas Adventistas. Um podcast que fala sobre fé e ciência isoladamente ou tudo junto e misturado. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Cevada com Plutônio, agora 0008. Nós estamos aqui com um grande amigo, uma pessoa que tem um trabalho sensacional que vai estar participando com a gente hoje no podcast. Nós vamos conhecer mais aprofundadamente o trabalho deste irmão nosso da Igreja Inhaúma, do distrito de Manguinhos, Rio de Janeiro. Ele é primeiro ancião dessa igreja, ele é coordenador também de universitários da Associação Rio de Janeiro, né, a RJ. É o Dr. Cláudio Medeiros, ele tem licenciatura e bacharelado em Educação Física, ele é mestre em Educação pela UFRJ e ele tem doutorado em Educação também pela UFRJ. Cláudio, seja muito bem-vindo, a gente está muito feliz aí com a sua participação no nosso podcast de hoje. Diz um oi pro pessoal aí. Ô Alex, boa noite a todos. É um prazer estar participando aqui no podcast de vocês. Espero que possamos bater um papo bem legal sobre um tema que é bem relevante, tanto para a nossa igreja quanto para a comunidade como um todo. Legal, Cláudio. Não é o podcast de vocês, rapaz, é o nosso. Você é do nosso grupo de cientistas adventistas aí. Você é dono desse podcast aí também. Seja muito bem-vindo, tá bom? Cláudio, eu queria começar a nossa conversa hoje, você falando um pouquinho aqui sobre aqueles projetos que você tem desenvolvido, né? Conta um pouquinho, em alguns poucos minutos, a sua trajetória, a sua experiência, não só acadêmica, mas também essa vivência prática que você traz para a gente. Eu acho que é muito interessante a gente falar com você, porque você é uma das pessoas que tem um conhecimento não só teórico, mas você tem também essa vivência, e a gente valoriza muito essas duas áreas, né? Tanto o teórico quanto a vivência, isso aí realmente é muito importante. Se você puder contar um pouquinho para a gente aí o que você tem feito, o seu papel aí, né, como facilitador de algumas temáticas muito importantes hoje para a nossa sociedade. Valeu, Alex. Bom, sou formado em Educação Física, né? Plena, né? Que na minha época não tinha essa divisão, mas eu tenho bacharel e licenciando, né, plenamente. E sou professor do estado do Rio de Janeiro, né? Sou professor também no município e também dou aula na Escola Adventista, de Inhaúma, que é também vinculado à Associação Rio de Janeiro. Especificamente, Alex, no município do Rio, eu tenho um projeto que eu já desenvolvo há mais de 9 anos. O único período que foi parado esse projeto foi na pandemia, né? Porque as aulas foram online e não tem como ter o projeto. O projeto chama-se Corpo, Poesia em Movimento, onde eu tenho o tema central do ano da escola, e eu interligo o texto central com poesias, e essas poesias eu transformo em movimento corporal. Então a gente ensaia coreografias, onde expressam esses movimentos vinculados na poesia, e no final do ano nós apresentamos para a comunidade escolar como um todo. E durante esse período de descoberta desse corpo, né, dessa criança que fica ali na escola, a minha escola é de primeiro segmento, então eu pego da educação infantil ao 6º ano, eu vi uma necessidade de estudar mais essa relação corpo, ensino e aprendizagem. Então, quando eu fiz o concurso, né, a prova para o mestrado na FRJ, eu trabalhei essa representação social desse corpo nesse contexto escolar. Então, eu fui desenvolvendo essa pesquisa na perspectiva dos coordenadores pedagógicos, foi muito interessante, e no término dessa pesquisa, eu tive um contato maior com graduandos do laboratório que eu faço parte da FRJ, que é o LADECOGEN, onde nós estudamos a questão da educação antirracista. Então, ligando o tema da minha dissertação com o tema do doutorado, eu estudei alunos que fazem parte de um programa que chama-se PET, Programa de Educação Tutorial. É um programa do governo, de ações afirmativas, com um vínculo para a permanência desse aluno graduando em uma universidade pública. Porque muitas vezes, Alex, as pessoas pensam que passou no Enem, entrou na universidade pública, não tem custo nenhum, é fácil permanecer esse aluno ali, e a gente viu que não é bem assim, com esse contato, entendeu? Eu acho que você foi extremamente feliz no que você colocou. Olha, passou numa universidade pública, já é uma conquista tremenda, uma vitória gigantesca, principalmente se é o grupo social. Depois você me conta um pouquinho qual é o perfil dessas crianças, desses jovens que você trabalha, né? Mas pelo que eu estou entendendo, são pessoas aí de mais situação de risco, vulnerável e tal.
e eles conquistarem isso já é uma situação tremenda. Agora, você imagina ainda o desafio que ele encontra com o fato de, às vezes, não poder trabalhar, como uma situação, né, de quem está na faculdade, na universidade aí, pública, e ele vai viver do quê, né? Vai comer o quê? Vai morar onde? Vai se vestir com o quê? Realmente os desafios, foi muito, muito bem colocado por você, os desafios não acabam simplesmente com essa etapa de ingresso na universidade. Né? O desafio maior é manter-se nela. Né? Esse grupo de petianos é um programa, né, de governo onde 12 graduandos, ele passa por uma seleção de entrevistas, eles são escolhidos e eles entram no programa. Então eu passei foi no ano de 2018, isso mesmo, no ano de 2018 foi o primeiro contato meu com eles. Aí que despertou o meu interesse em estudar o programa. Entendeu? Até então eu voltava mais para o lado da percepção corporal. E em contato com eles, Alex, eu vi essa dificuldade deles estarem, porque a maioria deles aqui no Rio de Janeiro, para quem não conhece o Rio, esse programa ele é aberto para todos os cursos. Então eu tinha aluno que estudava, porque a UFRJ ela é dividida em vários campos aqui no Rio de Janeiro. Mas os dois campos centrais, um é na Ilha do Governador, que é no subúrbio do Rio de Janeiro, e o outro é na Zona Sul, que é perto da Urca, de Pão de Açúcar, que é a Praia Vermelha. Então, muitas vezes, Alex, esse aluno tem que deslocar do subúrbio, da Ilha do Governador, para a Zona Sul, na Praia Vermelha. Claro que a universidade ela disponibiliza um ônibus, mas muitas vezes o horário do ônibus não é o mesmo horário da aula que ele vai ter na Praia Vermelha, que é a Faculdade de Educação, onde ficam os cursos de pós-graduação e vários cursos. Então, o aluno que faz licenciatura, ele tem que estar num campus na UFRJ e ir para a Praia Vermelha. Olha só o custo. E a escola que eles trabalhavam comigo era em outro bairro do subúrbio chamado Irajá. Então, muitos deles não podiam ir nesse local porque não tinham dinheiro de passagem, Alex. Por isso, essa foi a dificuldade deles participarem. Aí, com essa dificuldade, eu falei assim, qual a importância desse programa? Porque esse programa ele surgiu na década de 70 por um professor na Universidade Federal de Minas Gerais. Entendeu? Esse professor ele descobria talentos, alunos que destacavam. Então, o programa ele surgiu com um objetivo, que era o quê? Esses alunos que se destacavam, ele separava esses alunos e oferecia uma bolsa, naquele momento, desde a época que surgiu, uma bolsa de média de R$400, e essa bolsa era para esse aluno permanecer estudando, desenvolvendo. Então, o objetivo do programa é que esse aluno permaneça e continue na universidade até o doutorado. Estimular a permanência desse aluno, a sua vida acadêmica desse aluno. Esse é o objetivo do surgimento do programa. Então, a minha intenção foi o seguinte, hoje, né, desde 70 até hoje, o programa permanece com o mesmo objetivo? Qual é o grupo de alunos que hoje frequenta esse programa? Qual é a importância desse programa para essa vida acadêmica desse aluno? Né? E foi muito interessante, Alex, e você tocou no ponto aí, o perfil desse aluno. Né? O programa ele surgiu para um grupo de elite da universidade. E detalhe, grupos e cursos de elite. Né? Queira ou não, Alex, hoje ainda temos na universidade pública aqueles cursos que são ditos, né, assim, entre aspas, aqui, cursos de elite, que é a medicina, odontologia, engenharia. Esses cursos eram os alunos que adentravam esse programa. A gente tem que ter uma noção de uma coisa aí também, que é a seguinte, né? Para aquele que está nos ouvindo, que pode às vezes não ter tanta familiaridade, embora eu acho que a maior parte dos nossos ouvintes são aí pessoas aí que têm um bom conhecimento na parte acadêmica, universitária, né? Pode ser que uma outra parte da nossa audiência não tenha assim tanta essa vivência, né? Agora, você pensa assim, esses cursos que você falou, né? Medicina, odonto, né, e tal. Eu lembro que eu tinha uma colega de trabalho há vários anos atrás, lá em Florianópolis, que a filha dela, na época, estava fazendo a faculdade de odonto, e ela fazia lá na Federal de Santa Catarina, né? E ela disse assim, olha, Alex, tá dando um baile para a gente conseguir pagar o material de odonto, que ele tem que comprar tudo, né? A universidade, ok, é gratuita, mas assim, a pessoa tem que se dedicar integralmente, como a gente já falou, né? Não vai conseguir trabalhar até por uma questão de horário, mas mesmo que se conseguisse um curso extremamente demandante como esse, precisa depender dos pais. Material odontológico, caríssimo. Livros, né, que você precisa comprar também, não é nem um pouco barato, né? Quem já passou aí por uma academia sabe do que eu estou falando. Então, assim,
você pensa assim, você falou de uma bolsa ali de R$400, né? Claro que para um menino aí que está numa situação vulnerável, não é uma situação aí de realmente, às vezes, não ter nem a segurança alimentar, né, em casa, né, na sua vida aí. Então, R$400 realmente vai fazer muita diferença. Às vezes é a diferença de ele conseguir se manter na universidade ou não. Mas você pensa assim, ó, R$400 hoje, né? Você pensa para ele fazer o transporte aí, ó, que sai, ele paga o transporte com isso aí, dependendo da situação onde ele mora ali e tal, como você estava falando, né? É importante a gente entender um pouquinho, adentrar um pouco na realidade dessa camada social, que é muito grande, muito expressiva e tem um grande impacto, né, no nosso país, para a gente, assim, pensar realmente em soluções, né, assim, sem uma precipitação, porque eu vejo muito disso, né? A gente, quando está falando desses temas aí, eu vejo, assim, muitas respostas rápidas para problemas complexos. Isso é muito... Alex, quando eu estava estudando esse tema, né, foram 5 anos de estudo sobre esse tema, entre área de leitura, né, e a questão depois do campo, ir para campo, eu entrevistei 12 graduandos de diferentes cursos que fazem parte do projeto e que estão ligados ao laboratório que eu faço parte. E eu tinha uma hipótese, né, quando a gente estuda, a gente acaba tentando, ou a gente confirma a hipótese, ou a hipótese era furada e a gente tenta justificar. A boa pesquisa faz isso, né? Aí, pelo contato que eu tinha com eles, né, com esses alunos de graduação, eu tinha uma hipótese firmada. A nossa preocupação na pesquisa é não enviesar a pesquisa, né? Eu falei assim, não posso enviesar de jeito nenhum, porque eu tinha um contato direto com eles. Aí o que eu fiz? Nesse período, nós começamos em 2018, aí eles passaram o ano de 2018 tudo comigo. 2019 veio a pandemia, né? De 2019 a 2020 veio a pandemia. Aí eu tive um hiato de tempo de 2019 até o ano passado, 2023. Em 2022, eu não fiz o projeto, porque a escola estava naquele presencial, mas nem aquele presencial seguro. Aí, ano passado, em 2023, eu retomei o projeto da escola e conversando eu estava no final da minha defesa, eu defendi em agosto do ano passado, e eu falei assim, ó, eu conversei com o meu orientador, falei assim, ó, eu vou voltar ao projeto, e eu queria eles comigo porque eu estudei eles, né? E a gente ficou aquilo, falou, vamos voltar. E como o projeto ele tem um viés de trabalhar essa educação antirracista, e quando eu entrevistei eles, o Alex, você me perguntou o perfil, eu vou dizer para você qual é o perfil da maioria desses alunos que hoje adentram esse programa. E eu vou dizer para você, você fez uma pesquisa na UFRJ, só que eu pesquisei grupos PET de muitas universidades públicas do Brasil todo, né? E a maioria dos alunos que hoje estão vinculados a esse programa são alunos de moradores de periferia, ou da zona pobre da cidade, periferia. O grande número de alunos são negros, assim, foi uma coisa que me chamou bastante atenção, são alunos negros, moradores de periferia, que procuram isso. Aí você falou assim agora, um dado importante, R$400. Vou dizer para você algo assim, muito assustador que eu descobri. Esse programa, ele é desde a década de 70, veio com uma bolsa o tempo todo, o mesmo valor, Alex, ele era vinculado à CAPES. Aí, quando veio o FIES, né, que foi um programa de governo no primeiro mandato do Lula, no primeiro mandato dele, ele foi lá no Fernando Henrique, veio essa evolução da educação no Brasil. Quando foi o FIES vinculou esse programa ao MEC. Então, hoje, o programa saiu da CAPES, está vinculado à Secretaria de Educação do MEC. E esse programa, essa bolsa ficou congelada, Alex, até o final do ano passado. E hoje o valor da bolsa é de R$800. Olha só, foi até melhor, né? Então eles ficam assim, mas ainda é um valor pequeno, se você for ver, dentro do que é viver na universidade pública, né? Eles têm que comprar tudo. Aí, dentro da universidade pública, né, tem várias políticas, né? Essa é uma política de permanência, só que dentro da universidade pública existe as ajudas estudantis, que é o auxílio permanência, o bandejão, tudo isso não é vinculado a essa política de permanência. São políticas que cada universidade tem da sua realidade, universidade pública, né? Eu estou falando aqui das universidades públicas no Brasil, cada uma delas tem as suas políticas. Então, além de cotas, é uma
lei de ação afirmativa que mudou toda essa questão de política de permanência, né? Então, em 2004, com o projeto de lei, né, que é a lei de cota, veio um grande crescimento. Mas o primeiro foi o FIES. O FIES, em 2001, abriu a porta para essa construção da lei de cota em 2004. Mas a lei de cota foi aquela lei em que esse público que já era marginalizado acabou entrando nessa universidade. Aí mudou um pouco essa perspectiva de pessoas na universidade. Eu vivi essa história, porque nesses anos que você falou aí, era justamente o período que eu estava na minha graduação, né? Então eu estava na faculdade em 2004, eu estava me formando, inclusive, eu lembro bem desse período. Eu acho que é importante a gente entender mais uma vez, essa realidade aí, porque você vê assim, olha, muita gente hoje falando contra o assistencialismo e tal, mas a gente, assim, passar uma solução rasa, né, e dizer assim, não, isso aí tem que acabar, e porque tem muita malandragem e tal. Sim, minha visão, tá? Eu posso estar enganado, mas assim, da forma que eu enxergo, sim, tem alguns casos de malandragem, mas, rapaz, como a gente falou lá no podcast, no episódio 6, a maioria dessa gurizada quer ir lá e realizar seu sonho, pegar o seu diploma, sair pela porta da frente e ter pelo menos a chance, né, de ser alguém, a chance de ter um destino diferente do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, né? Então, assim, é importante a gente estar considerando esse aspecto, porque não deixa de ser um exercício cristão, muito pelo contrário, né? Podemos dizer assim que é visceralmente um exercício cristão a empatia, né? A gente se colocar no lugar desses meninos, até porque, em grande sentido, assim, e eu tenho certeza que muitos aqui que estão nos escutando no podcast, passamos por isso, passamos de um momento ou outro, alguns em maior grau, outros em menor grau, mas é uma situação extremamente comum. A gente vive num país pobre, né? A gente vive num país subdesenvolvido, ou em desenvolvimento, no caso, né? E a gente sabe o que é você estudar, você estar numa situação dessa, num país que que a estrutura social ela não favorece, né, as pessoas de uma classe mais baixa, como você colocou muito bem aí, sobretudo se elas forem de algumas etnias que não são tão prestigiadas, né, historicamente e atualmente também. Deixar isso bem claro, Alex. A minha pesquisa, ela não é exclusivamente falando da comunidade negra. Eu peguei exatamente todos esses excluídos, que entra o negro, o pobre, a cultura, as pessoas que vêm de comunidade indígena. Eu peguei esse grupo todo como fator da pesquisa. Hoje, dentro dessa discussão da lei de cotas, né, hoje existe nas universidades, Alex, um grupo específico e quando a pessoa ela se intitula entrando pela lei de cotas ou leis raciais, se ela se intitular lá preta, né, da cor, ela passa por um comitê, né? E tem tirado muitas pessoas que têm se titulado para usufruir da lei de cota, essa é a chance de entrar não sendo negro ou indígena, né? Ela tem que se botar lá. Por exemplo, eu pego o meu certificado em reservista, né? Tá lá como se eu fosse não branco, né? Pardo. Aí, quando eu entrei lá no laboratório, um amigo falou, você se considera negro? Eu falei assim, cara, eu não tenho. No Brasil, a minha cor, Alex, no Brasil, ela não é considerada negra. Mas se eu for por viés europeu, chegar lá, eu vou sofrer preconceito e racismo que o preto sofre no Brasil. Por causa da cultura diferente, né? Tem essa diferenciação. Mas, para o viés acadêmico, tem que ter a característica fenótipa do negro. Na família, eu tenho uma avó, por exemplo, minha avó é negra, mesmo assim. Mas só que eu não... É igual aquele filme Eu Mesmo, Irene, né? Que ele fala assim, minha bisavó era meio italiana, né? Isso, para isso não vale. Então, é por isso que tem um grupo específico que analisa fotos e quando não chega à conclusão que o aluno ele entra, ele se intitula, eu acho injusto, eu faço parte. Ele vai lá pessoalmente para a pessoa ver quais são esses traços. Geralmente é o nariz, a boca, o cabelo, são traços de origem, né, negra, mas a pessoa pode não ser. Então, hoje isso está muito latente na universidade. E com isso, como é que eu cheguei a essa conclusão? Assim, qual foi a conclusão que eu cheguei com esse grupo que está? É um grupo que eu pesquisei, para vocês verem. Eu entrevistei 12.
dos 12, só uma entrevistada não se reconheceu como negra. Foi o único que falou assim, eu sou branca. Os demais, negros, no programa. E detalhe, Cláudio, você pesquisou os que estavam com vocês? Não, eu pesquisei grupos aleatórios que eram PET, né? Que já alguns que estiveram comigo, outros que não. E eles falaram assim, como é que você se insere? E eu peguei o dado do IBGE. Para o IBGE existe o pardo, o preto, o moreno, só que dentro da comunidade do que discute essa questão do preto, não tem isso. Ou a pessoa é branca ou a pessoa é preta. Não tem isso. A diferenciação que existe de tonalidade da cor, eu também aprendi estudando, é a questão chamada retinto, né? Que o preto, quando ele é mais retinto do que o outro, né? É até antiético, assim, deselegância, já você é mais preto que o outro. Não, você é retinto, entendeu? Quando um é mais retinto do que o outro, mas se reconhece como preto, entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você desenvolve um trabalho ali que você falou que é sobre a questão da poesia, da expressão e tal, né? Qual é a faixa etária que você está trabalhando nesse projeto? E só para eu entender a relação, né, e o nosso ouvinte também, como é que esse projeto que você desenvolveu, ele influencia na questão da permanência na universidade ou na condução à universidade? Só explica um pouquinho para a gente assim, qual que é a lógica desse trabalho que você desenvolve. Ok. Eu sou vinculado a um laboratório na FRJ, que é o Ladecogen, né? Nós estudamos as questões, todo o contexto, né? Que nós estudamos no laboratório está ligado a raça, gênero, corpo, né? Bullying, identidade, são isso que nós estudamos dentro do laboratório. E o viés do ensino superior é ensino, pesquisa e extensão. Como eu sou um professor da rede pública do município do Rio, e nessa rede eu desenvolvo um projeto já sobre corpo, poesia e movimento, eu pego o tema central da escola e desse tema central eu incluo essas questões da educação antirracista. Então a série que eu trabalho é da educação infantil até o 6º ano. Aí esse ano já não tem mais o 6º ano, porque o 6º ano saiu, esse segmento saiu da escola que eu dou aula e foi para a escola de 2º segmento, que era um projeto que tinha aqui na Prefeitura do Rio, que aquele aluno que estava entre aspas, assim, que eu não gosto dessa conotação, o aluno que está na idade certa, na escolaridade certa, como se tivesse isso, aí agora não, agora a escola só vai até o 5º ano do ensino fundamental 1. Então a gente discute com esse aluno, e é difícil fazer isso, né? Essa questão da educação antirracista. Então nós trabalhamos a questão com esse aluno, o que é o racismo, o bullying, o preconceito, e esses alunos que fazem parte do programa, no primeiro momento, eles ficam comigo no laboratório, nós estudamos a teoria, preparando esse aluno com uma questão epistemológica do que é isso, e depois ele vai para a escola. Então ele sai do chão acadêmico, da pesquisa e do ensino, e eu levo para ele para a extensão, que é a prática dele na escola. Então esse aluno de graduação, que é ligado a esse programa, ele sai da universidade e entra numa escola pública e trabalha com esse aluno lá na escola pública, esses temas. Como é que a gente vai fazer esse ano? Esse ano quase um trabalho de multiplicação mesmo, né? Ele aprende lá com você no laboratório e ele leva isso para a escola pública. Isso, ele leva para a escola pública, isso aí. Aí quando chega na escola, eles são divididos em duplas, cada dupla fica com uma turma, né, desenvolvendo o tema. E geralmente esse desenvolvimento prático na escola dura, geralmente de volta para o 2º semestre. No primeiro semestre a gente faz a leitura, faz o estudo epistemológico, e no 2º semestre, em agosto, nós vamos para a escola. E nós ficamos até dezembro, até o encerramento do ano. E no último, geralmente na primeira semana de dezembro, nós apresentamos as poesias, o desenvolvimento do trabalho no 2º semestre para a comunidade. Aí o que é essa ligação? A gente liga o trabalho que nós fazemos com as crianças e nós ligamos com o pai, porque é o momento de nós mostrarmos o pai a importância de trabalhar essa criança, né, que ninguém nasce racista, Alex. Ninguém nasce preconceituoso. É desenvolvido através da sociedade que nós vivemos. Então, se nós começarmos a trabalhar
com essas crianças a ideia de que ninguém nasce racista, é uma grande possibilidade de, pelo menos, aquele grupo que a gente trabalhou, no futuro, não serem crianças ou seres humanos racistas, entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta para você. O Rio de Janeiro, a gente sabe que é uma cidade, né? Eu não conheço muito o Rio, mas já estive algumas vezes lá. É uma cidade muito diversa do ponto de vista étnico, né? E do ponto de vista social também. Acho que é desnecessário a gente falar aqui sobre a geografia, né? Do Rio de Janeiro e principalmente aí no aspecto histórico, social, cultural, né? Que é uma cidade de contrastes. Você vê aí separado aí por algumas centenas de metros aí os extremos, né? Os extremos do luxo, da riqueza e os extremos da pobreza também, né? E da falta de oportunidades. Qual é a prevalência do problema do racismo numa cidade como o Rio de Janeiro? Você enxerga que isso aí na sua comunidade, né? E talvez até por extensão outros lugares aí do país, você consegue enxergar assim que o racismo é uma questão importante que pode estar impedindo que alunos, né, concluam a sua formação básica, né, que concluam o ensino médio, que impeçam eles de alcançar os sonhos na sua, né, na sua graduação, no ambiente acadêmico, universitário, por uma questão de racismo explicitamente? Alex, boa pergunta. Para você ter uma ideia, uma das perguntas eu fiz um questionário sendo estruturado e fiz a entrevista com eles. E uma das perguntas que eu fiz a eles, se eles já tinham sofrido racismo dentro da universidade. Para minha surpresa, somente a entrevistada, que era branca, disse que não. Todos os outros, sim. Aí, uma das perguntas que eu falei, você poderia relatar o que houve? Aí o que me chamou a atenção foi uma que falou assim: Cláudio, eu não gostaria de falar porque eu deletei isso da minha cabeça. Eu faço de tudo para não me lembrar, mas eu sofri. E eu perguntar, mas as outras pessoas, né, os entrevistados que falaram o seguinte, que a maioria do racismo vinha exatamente dos professores, a grande parte, né? E outra dos colegas de turma. Aí eu perguntei para eles, isso aí desestimula você a continuar o curso? Aí a 50% falou assim, que devido a esse fato de sofrer racismo dentro da universidade, eles já pensaram em desistir. Mas ao mesmo tempo, entra no que você falou antes, por ser um sonho da família e por aquela pessoa ser o único da família que está fazendo o ensino superior, eles procuravam anular o racismo para propor a realização de um sonho para o seu pai e para sua mãe. Olha a importância. Eu falo isso, aí o meu colega do laboratório falou assim, Cláudio, você é um branco, né, falando sobre política de ações afirmativa e nas entrelinhas você acabou falando de racismo. Você tem lugar de fala nisso? Você pode falar disso? Aí eu falei assim, por que a pergunta? Não, porque as pessoas vão ler a sua tese e vão querer saber quem é o Cláudio. E você precisa se posicionar. Por que você está falando isso? Então, eu falo da minha trajetória. Eu sou morador de periferia. Muitas vezes, não sei se você já ouviu falar, e com certeza já deve ter ouvido falar, Complexo do Alemão. Então, eu sou oriundo do Complexo do Alemão. Nunca ouviu, né? Então, eu cresci no Complexo do Alemão. Toda semana está aí nos noticiários. Eu saí do Complexo do Alemão para casar. Então, eu tenho 24 anos de casado, foi a época que eu saí, há 24 anos atrás, então eu cresci no Complexo do Alemão, e no Complexo do Alemão eu subia com orgulho com a minha camisa de Educação Física UFRJ, e as pessoas sabiam, e depois que eu fui descobrir, de ter saído de lá, né, as pessoas que eu me procurar falavam assim, o Cláudio, aquele que é da Educação Física da UFRJ, é o único que é da UFRJ aqui, e hoje eu sou o único da minha família, não sou o único a ter um curso de nível superior, né? Meus primos que agora estão entrando, mas de doutor, mestrado, eu sou o único da minha família. Né? A minha família, eu falo assim, o orgulho que tem. Então, eu tenho esse lugar de fala, não porque ser negro, eu tenho lugar de fala, porque eu sei o que eu passei dentro da universidade pública. E em que pese a gente ter, sim, uma importância, pessoas aí nesse sentido, nem sempre isso vai ser possível. Né? E a gente vai ter que contar com essas representações que não são essas representações assim tão
inclusivas, né? Como você está colocando aí. Então, você como alguém aí que, dependendo, se eu estou entendendo bem, né? Dependendo do critério, você não é branco, dependendo do critério, você também não é preto, né? Então, você numa situação dessa, eventualmente, você vai estar falando em nome aí de alguém que é um oriental, né? Que sofre racismo também, a gente sabe disso, né? Talvez menos do que as raças aí ameríndias e tal, né? E negras, mas sofre. Mas você vai estar representando esse cara, você vai estar representando, eventualmente, a mulher também que é vítima, né, de algum preconceito, como a gente já falou aí no episódio sobre o Dia da Mulher, episódio 4, né? Você passa por uma situação de preconceito e você vai estar falando em nome dela também, apesar de você não ser mulher e até onde eu saiba você também não é LGBTQIAP+, né? Então, você vai estar falando lá, né? Então, acho que é importante a gente ter uma mente aberta, eu acho que em todos os lados, né? Porque, tem o Cláudio lá, né? Ele tá lá fazendo o trabalho, mas ele não é preto, ele não é índio, ele não é japonês, ele não é chinês e tal. Tá, mas tudo bem, mas será que isso desqualifica o argumento dele? Será que isso desqualifica ele para ser um representante? Eu estou trazendo esse pensamento aqui porque é algo que a gente tem que refletir também, né? Então você pensa assim, o Alex lá, né? Ele é homem branco, protestante, capitalista, hétero, né? Então, assim, eu sempre brinco que eu sou agora o novo arqui-inimigo da sociedade, né? Então, imagina assim, quem me vê passando na... Nós somos, né? Pois é, então, assim, mas eu ainda tenho ascendência germânica, né? Então, você olha o Alex passando na rua, assim, você diz, isso aí é um crápula, né? Isso aí é um racista e tal, né? Se for olhar pela lata da pessoa, que não deixa de ser um preconceito, mas não sabe, poxa, mas você é de uma minoria religiosa, você sabe o que é ser privado, né, de uma série de coisas, de emprego, faculdade, uma série de coisas, porque você segue uma religião que não é popular, uma religião que é de uma minoria. Então, assim, será que isso me desqualifica para estar falando desse assunto também, né? Eu acho que são coisas assim para a gente pensar. Né? Não, é interessante falar, Alex, porque esse grupo que está hoje comigo, eu continuo com a mesma galera que estava comigo ano passado, e esse ano tá, por exemplo, amanhã eu vou estar reunido com eles, é toda terça-feira a nossa reunião. E amanhã eles vão estar apresentando para o grupo do laboratório 3 trabalhos, né, que foi resultado do trabalho desenvolvido ano passado, né? É muito interessante, depois eu posso ver aqui para você os temas, para você ver. E amanhã eles vão estar apresentando para o laboratório, porque na semana que vem eles vão estar apresentando para uma jornada de iniciação científica que vai ter na UFRJ, vai ser a semana inteira. E nossos 3 trabalhos foram aprovados. E essa discussão é exatamente de temática da educação antirracista. Aí eu costumo dizer o seguinte, Alex, eu sou, por exemplo, o primeiro ancião da minha igreja, tu imagina. Um dia desse eu cheguei pro meu pastor, ele chegou e falou assim, Cláudio, você está fazendo doutorado? Tal. Quando eu falei, tô. Aí ele falou assim para mim, mas de educação física? Eu falei, não, pastor, doutorado é sobre educação. Aí eu falei, você fala sobre o quê? Eu falei, se eu falar pro senhor, capaz do senhor querer me tirar da igreja. Aí ele, por quê? Porque eu trato de temas antirracistas. Ele, não tem nada a ver, é um tema legal. Eu falei, um tema muito legal para ser discutido na igreja, pastor. Há uma necessidade dessa discussão, porque não é porque a igreja é racista, não é isso. É porque são temas, o que você tocou mesmo, interessante. Nós somos de uma denominação que poucas pessoas conhecem. Muitas pessoas têm preconceito conosco, né, por sermos adventistas. As pessoas não conhecem adventistas. O grupo que eu faço parte, nesse grupo que eu faço parte, para tu ver, eu tenho, acho que são 4 lá que são evangélicos de outra denominação. Eu tenho lá ateu, não acredita em nada. Eu tenho bandista, candomblessista, e fazem parte do grupo. Dentro do grupo, nós não discutimos religião. Nós discutimos a questão do preconceito, uma questão social e cultural. E o programa desenvolve isso neles. Eu deixo bem claro, há necessidade dessa divisão. A UFRJ, né, a academia, não está interessada na nossa religião. A academia está interessada no que nós estamos pesquisando. Nós não podemos misturar as coisas, né? Isso é um crescimento, eu digo que é um crescimento muito bom do cientista. O cientista tem que saber dividir isso. Senão você acaba criando um preconceito mesmo, você mesmo, entendeu? A gente tem que ter uma coisa em mente também, Cláudio, que assim, é interessante para quem está ouvindo a gente saber de um dado relevante, tá? Foi feita uma pesquisa cerca de uns 10 anos atrás, mais ou menos, nos Estados Unidos, a respeito das etnias, né, nas igrejas americanas.
A Igreja Adventista, nos Estados Unidos, é a denominação que tem maior diversidade étnica dentro dela, né? A gente tem uma participação muito expressiva de negros, de latinos, de orientais, né, na Igreja Adventista lá nos Estados Unidos. E não é por menos, porque lá no século XIX, quando a Igreja Adventista foi fundada, uma das primeiras missões, talvez a primeira missão que a Igreja Adventista levou adiante lá nos Estados Unidos, foi a missão com os negros, que era com os escravos, os ex-escravos lá nas margens do Mississippi, né? Então assim, e a gente tem hoje em dia, infelizmente, a questão do racismo, do preconceito, né, da intolerância, tão associada com a comunidade evangélica protestante, né? E isso, assim, por um lado é injusto, mas por outro lado a gente tem que admitir também, tem alguns indivíduos, né, dentro dessas comunidades que a gente fomenta também, né? Não estão colaborando. Isso, a gente acaba fomentando. Isso, não está colaborando. Para você ter uma ideia, na igreja que eu faço parte, em Auma, eu tenho a maioria, é uma igreja que é perto do Complexo do Alemão, a maioria dos membros da minha igreja são pobres, e por incrível que pareça, nós temos lá angolanos que vêm, né, adventistas, e eles vão com a roupa tradicional. Os irmãos ficam olhando assim, né, e eu faço questão de botar na frente, porque ela canta muito, e ela vai com a roupa tradicional, que é o costume dela. E eu boto lá na frente, e você fala a verdade, alguns irmãos se espantam. Aí, com a mente que a gente tem por estudar o assunto, muitas das vezes, Alex, eu enfrento lá na frente. Eu falo mesmo, irmãos, se nós estivéssemos hoje, no sábado, na África, num culto, seria totalmente diferente do que a gente está vivenciando aqui. Isso é questão cultural, irmão. Então, eu procuro mostrar isso na igreja. A questão cultural, diferente de princípios. Eu costumo dizer, princípios eu não abro mão, mas nós temos que relacionar a cultura que nós estamos vivendo. Eu acho que isso que é o grande dilema dentro da igreja. Eu vou dizer uma coisa mais para você, Cláudio, antes de passar a palavra de novo para você, mas eu acho que é importante a gente fazer essas reflexões aí. Quando a gente fala de academia, a gente fala de igreja, né? Que é muito a propósito aí do nosso podcast, assim, esses dois mundos, transitar nesses dois mundos, né? Você fala assim, olha, quando a gente estuda, bacana, que bom que a universidade, né, o meio acadêmico, o meio, enfim, né, o meio culto do país hoje, na sua maioria, está atento a essas necessidades, porque não adianta a gente tapar o sol com a peneira, né? Questão de racismo estrutural, de misoginia e tal, né? Não adianta a gente fugir da realidade. Agora, eu digo assim para você, por outro lado, é triste que a academia tenha que estar pesquisando isso, porque isso tudo está na Bíblia, né? E a gente sabe disso. Quando a gente pega aí a produção dos nossos pioneiros da Igreja Adventista lá, né, lá do século XIX, e aí uma pioneira aí com posição de destaque, a gente vai ler, rapaz, não tem a menor chance de a gente abrir margem para o racismo, é uma coisa assim que é absurda, né? Mas aí você vê assim como a gente estava comentando agora, como é triste quando você vê que o nome, né, do cristão, o nome do protestante, o nome do evangélico está sendo associado, né, com essa questão de intolerância, com essa questão aí, claro, né, como a gente falou, não são todos, mas às vezes um pequeno grupo ou alguns indivíduos acabam fazendo muito barulho e levando aí uma fama para toda, né, para toda a nossa comunidade aí que é no mínimo inapropriada e injusta também, né? Como eu milito por essa área na academia, e quando eu tenho a oportunidade de falar na igreja, aí eles reconhecem como uma propriedade da pessoa que estuda aquele assunto e fala. Eu tenho muito tato para falar, né? Porque você for muitos dentro da igreja, com essa polarização que está hoje, infelizmente, no nosso país, muitos não entendem. As pessoas que se veem dentro do que eu estou falando aceitam mais, e outros tentam jogar como se eu fosse de algum partido. Eu falei, irmãos, eu não sou de partido nenhum. Eu sou um cientista que estuda o assunto. Eu não estou falando para você. Eu não sou alguém que não sabe o que está falando. Mas isso é porque você sofreu uma lavagem cerebral lá na universidade, né? Que vai fazer a doutrinação marxista com você, né? Deve ter sido. Eu fico assim, cara, eu tinha um colega que disse, você é comunista. Eu falei, cara, tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é isso. A gente precisa entender, abrir. Eu falei assim, nós precisamos abrir a mente do que é, né? Aí me veio a mente agora, assim, eu estudei um autor para a tese, que é Grada Quilomba, que era, imagina, Alex, uma negra
numa universidade em Berlim. A única negra fazendo doutorado numa universidade na Alemanha. O que tu acha que aconteceu com ela? Ela não tinha espaço dentro da universidade. Aonde ela ia, ela tinha uma carta da orientadora dela para entrar na biblioteca. Tudo foi feito para ela não entrar na universidade. Aí, como é que eu fiz uma ligação com os jovens que estão entrando na universidade hoje? Porque eu fiz uma pergunta assim para eles: qual a importância você vê desse programa na sua vida de vocês? Aí ele falou assim: olha só o que eles falaram, Alex, é uma oportunidade que eu tenho. Por quê? Porque durante a caminhada deles dentro do programa, eles têm que apresentar seminários, trabalhos, por exemplo. Semana que vem, eles vão apresentar trabalhos da cultura que é antirracista. Então, a oportunidade deles falarem no ambiente, vou dizer para você, ainda racista, muito racista, eles falarem sobre antirracismo. Olha só, em que lugar eles teriam essa oportunidade? O PET, o programa, proporciona isso a eles. E eles falaram isso, Alex. Ele falou assim: o programa foi o único momento que eu vi a oportunidade de falar do preconceito que eu sofro aqui dentro. Por quê? Porque é o momento daqueles que são preconceituosos e racistas me ouvirem falar. Porque o cara não vai interromper ele para falar. Aí eu fico triste porque a gente vê na internet, né, muitas ações desse grupo brigando, aquela briga que não é realidade. Aquilo ali acontece? Pode acontecer. Mas não é todo momento, toda hora que fica acontecendo aquilo dali. Então o programa, ele teve muita importância nisso aí, quando ele falou que é a oportunidade de eles falarem. E tem um capítulo da minha tese, Alex, que eu falo da história da UFRJ, porque quando eu comecei a escrever, a UFRJ fazendo 100 anos. É novinho. O ensino superior no Brasil é coisa nova. E houve uma briga, não sei se você sabe um dado histórico, né? Não sei se nossos ouvintes sabem disso. A UFRJ, ela surgiu em decorrência de uma faculdade, né, no Brasil, porque os filhos, né, dos aristocratas, fazendeiros que tinham na época aqui no Brasil, época colônia ainda, né? Por isso que a minha tese é um viés decolonial. Eu saí da premissa daqueles escritores, né, eles chamam os canones da educação. Eu não peguei isso, eu peguei escritores decoloniais e fiz uma leitura desses escritores. Houve uma briga muito grande para se ter um outro campus em outro lugar que não fosse a Zona Sul, porque era inadmissível pelos pais, porque os filhos dos aristocratas da época iam estudar na Europa, só que estava ficando muito caro. Então nós precisamos fazer a universidade aqui. Só que a briga aconteceu o seguinte: peraí, tudo bem, vamos fazer um campus na Zona Sul, que é a Pão de Açúcar, né, e tal. Não tinha espaço, porque a universidade estava crescendo. E ninguém queria aceitar, Alex, fazer um campus no subúrbio. Então houve uma briga política de espaço, de construção no campus que hoje a gente tem na Ilha do Governador. Por quê? Porque a aristocracia não queria. O subúrbio, o filho vai sair daqui para ir para o subúrbio estudar. Então, essa briga cultural até hoje tem dentro da universidade. Os alunos se sentem excluídos dentro da universidade. Se ele for negro, pobre, etnia indígena, se sentem, infelizmente se sentem excluídos. Isso é realidade. Isso foi colocado por eles nas entrevistas. Eu conheço um monte de gente que vai dizer: isso aí é mimimi, né? Só que assim, todas as pessoas que eu me lembro que vão falar isso aí, que muito provavelmente estão falando agora, que estão escutando aí, tá? E não tem nada contra, tá? Você é bem-vindo no nosso podcast, a gente fica feliz que você está ouvindo. Mesmo que seja para falar mal de nós, a gente fica feliz que você está ouvindo a gente aí, tá bom? Mas assim, nenhum deles que me vem na cabeça é de uma comunidade dessa, de uma minoria étnica, né? Então assim, não sofreu. Fica na pele de uma pessoa pobre, tá? De uma pessoa indígena, negra, eu não sei dizer, mas na pele de uma pessoa pobre eu sei. Fica um dia na pele de uma pessoa pobre, de uma pessoa mais simples, né? E aí daí você me conta como é que se isso aí existe ou não existe, se impacta ou não impacta, né? Aí, Cláudio, fala pra gente aí, hoje, como é que você enxerga, qual é o principal desafio desses meninos aí, o que a gente tem no ambiente universitário hoje, que é o principal entrave na sua percepção dentro daquilo que você estudou, que está, de repente, aí impedindo ou dificultando essa rapaziada de atingir os sonhos deles? Primeiro, o grupo que eu trabalho com eles na universidade são grupos bastante diversificados, né? Por exemplo, no grupo que eu tenho um estudante de educação física, um estudante de física, um estudante de música, um estudante de arte, pedagogos. Então é um grupo bem diversificado.
O que eu sinto para eles é exatamente o que eles colocaram e que o programa tenta minimizar, que é a permanência deles na universidade. Eles têm dificuldade de ir à universidade, né? As mulheres, as meninas do grupo, né? Algumas são mães solteiras e tem dificuldade, porque aí quem vai deixar o filho para ir? Uma delas lá do grupo, ano passado, me ligou, mora na Zona Oeste. Pra você ter uma noção, na Zona Oeste para a Zona Sul. Aí é como se mais ou menos quase 40 quilômetros, 50 quilômetros de distância para ir à faculdade. O ônibus é um ônibus só. Então ela tinha dificuldade, ela me ligou e falou assim: Cláudio, eu arrumei um emprego aqui, então não vou poder ir na reunião, como é que eu faço? Olha, eu como coordenador dela, falei assim: ó, nós temos 2 reuniões, uma é feita na universidade, a outra é feita na escola. A mais perto para você é a escola, que fica no meio do caminho. Se você puder ir para a escola, você vai me ajudar muito, porque eu não tenho dinheiro para ir. Isso é um dos entraves. O outro entrave é o preconceito. Eles se desestimulam, porque dentro da universidade eles são desvalorizados, sim. Até pelo curso, para você ver, o curso que está fazendo, existe essa segregação dentro da universidade, dependendo do curso que a pessoa faça. Então ele já sofre a segregação por ser pobre, a dificuldade de se manter dentro da universidade, sofre a segregação da cor, muitos deles, sofre a segregação por não ter dinheiro, porque geralmente o curso, eles têm que ficar o dia inteiro na universidade, aí quando arrumam o trabalho, eles têm que optar, ou continua o curso, ou continua o trabalho. Aí eles têm que ouvir à noite, assim, muitos deles lá, ó, tô vindo do trabalho agora, chega correndo, a comida do bandejão. Essa é a realidade do aluno do programa hoje, que não era a realidade do aluno há quase 50 anos atrás, quando o programa começou. É outra realidade. Mais de 90% dos alunos são pobres e negros que fazem parte do programa. Aí eu perguntei, o que fez você entrar no programa? Alex, 90% respondeu a bolsa. A bolsa, o valor da bolsa. E entrou no que você falou, porque a bolsa faz com que eu me mantenha na universidade. Tem como eu pagar a passagem, tem como me alimentar e ainda ajudar um pouco a minha casa. Uma bolsa de R$800, para tu ver. R$800, porque eles não têm como se manter. Muitos deles chegam para mim no particular: Cláudio, eu não vou poder hoje na reunião porque não tenho a passagem. Eu disse, mas o cara não ganhou a bolsa? Os jovens, são 2, 3 ônibus para eles pegarem. A passagem do metrô aqui no Rio de Janeiro vai passar para R$7,50. O ônibus é R$5. Faz a conta. Ele tem que comer, ele tem que tirar xerox, né? Aí eu tento mandar texto para eles em PDF, mas a maioria dos professores tem aquela pasta lá, o cara tem que tirar xerox. Eu vivi isso no doutorado, no mestrado, tirando um montão de xerox, mas a minha realidade é outra, né? Então isso desestimula. Aí eu falei assim, o que faz o programa faz você se manter na universidade? Por quê? Exatamente, o Alex, eles falam que faz manter porque a possibilidade deles falarem da sua cultura, né? A cultura deles é diferente, então eles se veem dentro da universidade pública como seres diferentes daqueles que estão lá. O programa serviu como um lugar de fala deles dentro da universidade, né? Então eu achei assim, ó, vou dar um dado aqui para você da pesquisa. Dos 12 que eu entrevistei, todos, só um mora na Zona Sul. Os demais, Zona Oeste, Zona Norte e Baixada Fluminense. Sabe qual é a renda mensal da família, dos alunos que fizeram parte do programa? Em média de 1 a 2 salários mínimos. A média de 1 a 2 salários mínimos. Por família. Eu não estou falando com ele, por família. A família só pega todo o dinheiro de todos eles, a média é de 1 a 2 salários mínimos. Aí eu perguntei, você tem irmão? Geralmente tem pai, a mãe, ele, mais um irmão. O máximo que tinha são 2, 3, 2 irmãos. A maioria é solteiro, né? Mas tem filhos. A média de idade é de 22 a 29 anos. Foi a média de idade que está ali. E essa média de idade, Alex, fazendo um link com a gente, a nossa religião, que eu preparei uma palestra para falar nesse encontro universitários, é a média de idade em que a igreja está perdendo os seus jovens. Aí a pessoa diz assim, porque entra na universidade particular ou pública, a universidade tira. Não, a universidade não tira ninguém da igreja. Ninguém da igreja.
O que tira da igreja é outros fatores, não é a universidade. Entendeu? Eu tenho um filho de 21 anos que é universitário e é universidade pública. E é envolvido na igreja. É diretor de jovens, canto lá na frente e eu converso com ele abertamente. Meu filho é adulto. Eu pergunto, filho, o que é que você vê na universidade? Ele fala, pai, as pessoas me chamam sim para ir beber, para ir para as festas, só que eu tenho Deus. A base da família é importante, né, dos nossos jovens. E não é só adventista, não é só evangélico, cristão, adventista que tem na universidade. Tem cristão de tudo quanto é jeito. E eu estou lá, eu estou no laboratório que estudam assuntos completamente adversos ao que a nossa igreja prega até, né? Mas isso não pode influenciar minha fé em Cristo. Entendeu? Eu separo, eu digo com o meu pastor assim, Alex, ó, se um dia você vê eu na escola desenvolvendo meu projeto, você vai tomar um susto. Porque é um projeto da minha área, educação física, eu trabalho corpo. E é uma discussão que também tinha que ter na nossa igreja, corpo, que eu acho que a igreja parece que foge dessa discussão. Aí eu juntei o corpo com a educação racista. Que tema, né, Alex? Da briga. Dá uma briga boa. Mas, assim, é interessante a gente estar discutindo isso, Cláudio. Obrigado aí pela sua participação no podcast de hoje, tá? É um pequeno avanço, né? Não vou nem dizer um pequeno mergulho, né? Uma pequena molhada do dedinho do pé nesse tema aí que é tão bombástico, né? Tão explosivo aí para a gente estar falando sobre isso. Como você falou, sim tema de polarização, né? Eu tenho certeza aí que muitos vão ficar chocados com essa, digamos assim, com toda essa temática que a gente trouxe hoje, né? Mas é muito simples, se a gente está errado, é só mostrar na Bíblia onde é que está e a gente muda na hora. Eu tenho certeza que eu falo por você também, né, Cláudio? Com certeza, né? A gente se converte na hora, é só mostrar pra gente na Bíblia que tá errado, né? Então a gente vai embora. Na hora, eu lá saio do laboratório e não tem problema não. E assim, esse tema que você falou sobre abandonar a igreja e tal, foi tema do podcast nosso, que é o episódio... Eu escutei. Não, pois é. Então, fica aí, se você não escutou, que tá escutando a gente aí agora, né? Volta lá no episódio 6, assiste, a gente escuta, né? E você vai ter uma discussão aí fantástica também nessa temática. Fantástico. Cláudio, últimas palavras, eu queria que você deixasse uma mensagem, pouquíssimas palavras aqui, para aquele jovem que está enfrentando dificuldades com relação à sua condição social, à sua condição étnica dentro da universidade. Manda uma mensagem para ele aí, para, enfim, aquilo que você acha que é importante ele ficar sabendo e ele inculcar na cabeça dele agora. Alex, eu costumo dizer o seguinte, hoje, para tu ver, um dos lemas do nosso laboratório é assim, a comunidade foi a universidade. A universidade pública hoje, ela é, graças à lei de cota, vou dar um dado aqui para você da pesquisa, dos que eu entrevistei, eu perguntei se entrou por lei de cota, né? 81% dos entrevistados entrou na universidade federal pública, universidade pública por lei de cota. E não são só negros a lei de cota. Não. Então, se você é um jovem que está sofrendo preconceito, racismo, o que for dentro da universidade, faça igual esse grupo que está comigo, né? Procure um laboratório da tua universidade que estuda esse tema. Sendo você adventista ou não, procura. Aí você vai. Primeiro, eu costumo dizer, eu tenho jovens meus, eu fui coordenador de jovens aqui da RJ, e essa polarização afastou um pouco essa juventude. E eu tinha um jovem que ele me chama de pai, né? Ele é bem retinto, ele negro bem retinto, descendente mesmo de africano. A mãe dele, ele casou-se com um africano mesmo, então ele é aquele negro pretão mesmo, retinto. Aí ele falou assim, poxa pai, ele se desapontou com a igreja, e um dia eu sentei com ele e falei assim, ô fulano, não fica estudando Facebook, eu vou te dar uns textos para você ler. Aí ele falou assim, poxa pai, você escreve sobre isso? Escrevo. Aí eu comecei a dar texto para ele ler, para ele se embasar no que é correto se embasar, e mais a Bíblia. Falei, não larga a Bíblia não, porque ele ficou desapontado com preconceitos que ele sofria dentro da nossa igreja. Essa relação de preconceito que existe dentro da igreja. Não vamos tampar o sol com uma peneira, não existe. Aí esse jovem chega na universidade, sofre um preconceito, um racismo estrutural que tem, não vamos tampar o sol com uma peneira, não vamos, tem. Mas a universidade é um campo
para você discutir academicamente, cientificamente, esse processo e lutar pelo seu lugar de fala. Então, eles mesmos falaram para mim, Cláudio, esse projeto, esse momento agora é o momento que eu tenho para falar da minha cultura, né? Aí você fica assim, poxa, vou dizer o tema que eles vão falar, um trabalho que eles desenvolveram comigo, eu vou dizer para você os 3 temas agora, para você ver assim, poxa, como é que fala isso? E são evangélicos, tá? Olha só, para você ver um trabalho aqui, para você ter uma noção. O título de um dos trabalhos, o rap como meio transformador na educação infantil, tematizando o rap. Uma cultura o quê? Uma cultura da periferia. Quer ver outro tema? Educação antirracista, a arte e o corpo como instrumento de aprendizagem. Esse é o tema dos trabalhos que eles estão escrevendo. O último que eles vão apresentar, atuação do Grupo PET na escola, Irã, projeto Poesia em Movimento, construindo um futuro sem racismo, preconceito e bullying. Então, um projeto é a oportunidade deles falarem no meio acadêmico, e eles têm também, o que eu sinto, Alex, que a nossa igreja precisa da oportunidade dessa galera falar também, né? Se colocar, mas tem que ser orientado? Tem que ser orientado. O que me deixa triste, muitas vezes, que quem está orientando essa nossa galera é o Facebook, é aquela galera que desenvolve só um estudo empírico, nada científico, e vai lá e fala e faz a cabeça. E nós estamos perdendo muitos jovens por isso. Nós precisamos abrir a nossa mente. Eu vou deixar bem claro aqui, Alex, princípios não se discute. Eu não abro mão dos princípios que eu tenho como minha fé, como adventista do 7º dia, não abro mão. Mas eu argumento muitas vezes com falas que estão totalmente fora da contextualização do que é a realidade, do que é um antirracismo, né? O que é uma lei de cotas? Eu converso com um montão que é contra a lei de cotas. Aí quando eu começo a mostrar a importância da lei de cotas, muitas vezes para o filho dele, para o neto, para o sobrinho, aí eles começam a mudar a visão, porque eles têm uma visão do popular, não uma visão científica. E eu provei na minha tese que é importante termos política de ações afirmativas e política de permanências, para que essa juventude pobre, né, que sofre preconceito e racismo, estejam dentro de uma universidade pública, para mudar essa sociedade em que nós estamos hoje. E o meu projeto na escola pública é começar essa mudança desde pequenininho. Porque volto a dizer, ninguém nasce racista. Infelizmente, com o meio social e cultural em que nós estamos vivendo, o racismo acontece. E no final do programa eu apresento para os pais e digo isso para eles. E muitos deles não têm esse conhecimento. Porque minha escola não fica dentro da comunidade, mas fica dentro do Zona Norte do Rio de Janeiro, periferia. E essas crianças sofrem preconceito. Porque se a gente fosse falar aqui, o que a gente escuta das crianças, né, que a maioria deles moram em comunidade carente, o que a gente escuta deles, você nem imagina, né? Então eu costumo dizer assim, né, força e não abra mão dos princípios, mas lute pelo que é certo. Isso aí eu vou lutar sempre. Muito legal, Cláudio. Muito obrigado aí. E quem sabe um dia a gente grava um podcast aí, trazendo alguns desses meninos aí, né? Quando eu falo meninos, logicamente as meninas também, estão falando no sentido genérico, né? Vamos essa rapaziada aí um dia para eles contarem. Claro, marca. Pode marcar, será um prazer, que eles não são tímidos não, eles falam. Cláudio, obrigado, né? E parabéns pelo trabalho que você está fazendo aí, que Deus abençoe você, dê forças aí para você estar ajudando eles a estarem na educação. Não, a luta é essa aí. Para você que nos escutou também, deixe seu comentário aqui no podcast, né? Se você está escutando no YouTube ou então no Spotify, deixa seu comentário, segue a gente nessas redes sociais. Curte, né, e comenta e compartilha, porque isso ajuda o nosso programa a alcançar aquelas pessoas que estão precisando, né? Você vê que a gente sempre fala, né? Não queremos que você mude de opinião, mas pelo menos que você tenha boas informações aí para estar fazendo as suas escolhas. Quem quiser ler a tese, ela se encontra no banco de tese do PPGE, né? Que é o programa da UFRJ, PPGE. Procurar, pode botar o meu nome, vai aparecer Cláudio Haroldo da Paixão Medeiros, e vai estar a tese toda lá e ler. Lá tem os gráficos, a fala deles, que é importante, eu redigi, eu transcrevi a entrevista, né? Então tem a fala deles sobre esse processo. Quem quiser, só é procurar lá no PPGE a tese. Então, um grande abraço para vocês e até a próxima quinta-feira, às 17 horas, no nosso podcast Cevada com Plutônio. Você já nos segue nas redes sociais? Não? Então siga-nos agora mesmo no Spotify e inscreva-se no nosso canal no YouTube.
Assim, você não perde nenhum episódio do nosso podcast que vai ao ar toda quinta-feira às 5 horas da tarde. E se você é adventista, aluno ou titulado com mestrado ou doutorado em qualquer área do conhecimento, faça parte do movimento Cientistas Adventistas. Mande um e-mail para cientistasadventistas@gmail.com. Será um prazer ter você conosco. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores.